Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo irmão que vos fala é Jair Gomes. Acabei de chegar aqui do sítio, fui fazer uma caminhada e fui abrir o WhatsApp. Tinha uma pergunta de um irmão, uma pergunta muito interessante. Aí eu falei, pô, vou já fazer um vídeo, dar um vídeo aí, esse questionamento do irmão. Muito interessante. Agora, antes que eu adentre, na verdade vou fazer aqui a leitura da pergunta dele, ok? Eu escrevi aqui, né, que eu estou usando meu celular, aí não dá para me abrir aqui o Instagram ou o WhatsApp, eu estou fazendo o vídeo. Abre aspas. Meu irmão Jair, eu vivi aqui uma experiência que gostaria de compartilhar com você em relação ao que ocorreu aqui na minha loja. A gente é uma loja jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil, aí ele não colocou o estado, beleza. E aconteceu que a nossa loja, por unanimidade, decidiu sair da jurisdição do Grande Oriente do Brasil, né? Continuou não falando o estado, e para irmos para a grande loja aqui do estado. Ele continua também dizendo não o estado. Beleza. E ocorreu, eu acompanhando seus vídeos, eu vi um vídeo seu que você falou que as questões administrativas institucionais elas divergem, né, de uma instituição para outra. E aconteceu que ocorreu aqui conosco, não muito diferente que aconteceu no vídeo que eu assisti no seu canal, que o Sereníssimo Grão-Mestre da grande loja, em vez de regularizar toda a loja, ele simplesmente disse para os irmãos, convenceu os irmãos, que vai regularizar os irmãos, né, na individualidade, e num determinado tempo ele fundaria a loja sob os auspícios da instituição da grande loja. Fecha aspas. Aliás, perdão, continua aqui. E aí eu questionei, né? Questionei dizendo que não era esse princípio, que ele poderia regularizar a loja na sua totalidade, né? Não na individualidade dos irmãos, e nós continuarmos a história da nossa loja, porque a nossa loja já é quase centenária. Mas o Sereníssimo disse que não seria possível, que deveria fundar uma loja sob os auspícios, e aí nós iríamos esquecer toda a nossa história, todas as nossas atas e etc, etc, etc. Bem, aí agora aqui fecha aspas. Olha, como é interessante, né? O que aconteceu aqui recentemente com lojas, né, aqui no estado do Ceará, que acontece de viver essa mesma temática, esse mesmo assunto de uma loja deixar uma jurisdição e ir para uma outra jurisdição. E os grão-mestres usam dessa prerrogativa em dizer que os irmãos esqueçam o seu passado e passe a fundar uma nova loja sobre a jurisdição. Olha, eu não vou questionar a soberania das instituições, como eu tenho dito. Todas as instituições maçônicas, elas são soberanas administrativamente. E eu, no decorrer da minha busca por essas questões administrativas, políticas, foi aonde eu me dediquei, né? Se você fizer pergunta a mim sobre ritualística, sobre rituais maçônicos, eu não vou poder dividir com vocês, porque eu não me interessei nessa parte de rituais maçônicos, mas sim a questão administrativa política. Foi aonde eu tive como eu falei em um vídeo meu, a grande decepção, porque eu achava até então que a maçonaria era uma unificação, mas eu cheguei à conclusão, por vivência, que a única coisa que as potências maçônicas são homogênicas é o processo iniciático, que é a transmissão dessa tradição, né, iniciática, aonde há uma homogeneidade, que os maçons se reconhecem, né, por sinais, por toques e palavras, mas questões administrativas, as potências maçônicas divergem. Eu até agora eu tenho definido essas questões de divergência, que cada instituição elas são uma denominação, ou seja, eu até falo nos meus vídeos, são seitas, né, seitas que não querem viver
a universalidade maçônica. Então toda vez que você vê um maçom, como eu também cometi esse erro, se você vê vídeos meus no passado, há 5 anos atrás, eu defendia a política administrativa do Grande Ônibus Brasil. Potência é essa que eu fui iniciado. Então eu achava que a administração do Grande Ônibus Brasil era totalmente comum, né? Até porque eu achava que não existia várias instituições maçônicas. Eu jamais iria pensar que a maçonaria institucional não seria diferente. Eu acreditava que era diferente em termos das denominações evangélicas, né, que são milhares de denominações evangélicas. Eu acreditava que a maçonaria era uma única instituição, né, um único tronco. Mas eu, estudando e vivendo, eu vi que não, né? Há várias denominações maçônicas e os princípios divergem nessa parte política administrativa. Então eu não vou aqui tirar o mérito dessas instituições. Elas são soberanas, são autônomas, mas nenhuma instituição, né, nenhum sereníssimo e nenhum maçom pode falar em nome da maçonaria. Quando você assistir um canal que o maçom vai responder você dizendo que a maçonaria, muitos usam, né? A maçonaria é assim. Eu jamais cometerei esse erro novamente, né? Eu defendia, se você ver vídeos meus atrás, em relação a um assunto de fundação de loja, que o Grande Oriente defende que só pode fundar uma loja com 7 mestres maçom. Com a minha busca e os meus estudos, eu vi que outras instituições não têm essa tratativa. Muitas outras lojas, muitas outras instituições, você pode fundar, já falei aqui N vezes, você pode fundar uma loja maçônica com 7 irmãos, pelo menos 3 mestres maçom. Outras instituições defendem que pode fundar com 3 mestres maçom. Então o leque é muito grande. Então jamais eu vou repetir o erro que eu cometi lá no passado, por ignorância, né? Ignorância do que eu desconhecia. Mas agora que eu conheço, né, que eu estou apto a falar sobre essas divergências, jamais eu vou defender algo que não é coerente, não é universal, e que todas as instituições têm a sua formalidade de tratar. Estão erradas? Não estão erradas, mas nenhum dessas instituições pode chegar publicamente e dizer que a maçonaria é assim, assado, cozido, torrado. É a instituição deles, a seita deles, a denominação deles. E nesse assunto específico, né, que foi a pergunta que eu recebi, que foi até ele me fez até um pedido que eu fizesse um vídeo e que esclarecesse. Olha, é o seguinte, é muito comum, né, eu já falei no vídeo, é muito comum os sereníssimos grão-mestres usar dessa manobra, porque vai aumentar a arrecadação financeira. Olha, se usasse da tratativa de que uma loja que já existe, sob os auspícios de uma outra instituição, né, que ela está lá com seu histórico, né, já centenário, e esse grão-mestre pegasse essa loja, que na minha opinião seria o certo, o lógico, pegasse essa loja com seu corpo docente, com seus obreiros, e fizesse simplesmente uma transição de regularização e filiação àquela instituição. O gasto financeiro ia ser mínimo. Por quê? Porque seria simplesmente uma questão administrativa em relação a esse processo unânime, comum, né? Comum. Não tratava-se de regularizações individuais. Porque uma regularização individual, todos aqueles membros, digamos, dá um exemplo aqui, seja 10 irmãos. Os 10 irmãos irão passar por um processo de regularização à instituição, ou seja, hoje aqui no estado do Ceará está em torno de R$700. Você, por exemplo, você pediu um kit placê de uma determinada instituição e quer ir para outra, né? Aquela instituição, ela vai te cobrar uma taxa de regularização e filiação, né, individual. Então os grão-mestres usam muito dessa manobra na individualidade, porque ele aumenta a sua arrecadação. Ou seja,
de 10 irmãos, digamos aí, vou usar aqui um número simbólico, R$600, ele vai arrecadar ali R$6.000 de uma pancada só, não é isso? Se a loja tiver 20, 30 irmãos, ele vai arrecadar mais. E aí ele vai fazer o seguinte, ele arrecada ali 6.000, ele vai ganhar, né, com essa regularização e filiação junto à sua instituição R$6.000, vai ganhar num processo administrativo da fundação da loja, que ele vai ter mais um custo adicional para os irmãos, né? Vai ter um custo adicional para os irmãos, vai pagar pela regularização, fundação da loja, e logo a fundação da loja vai ter outro gasto para regularizar aquela loja e filiar à instituição. E logo também a instalação do venerável que ali está, ou seja, de 6.000 pode chegar aí um montante até de R$10.000, R$15.000, vai depender da instituição. Se usasse dessa formalidade, que também alguns serenismos faz, eu vou trazer aqui um exemplo. Recentemente, foi até o vídeo que esse irmão assistiu, que eu falei de uma transição de uns irmãos de uma determinada instituição, que eu vou dar o nome, você sabe que eu não tenho papo na língua, uma loja que já era uma loja, né, digamos, com seu histórico, que era Crescêncio Pereira, que era filiada, né, ao Grande Oriente Ceará, essa loja com a sua história, né, com seu princípio, com a sua datação de fundação, uma loja que parece que tinha uns 30 anos de fundação, essa loja já tinha uma vivência. O que foi que o sereníssimo da grande loja fez? Ignorou, né, esse histórico, e aí filiou os irmãos na individualidade. Filiou por decreto, né, por ato, decreto e ato, e etc. Foi um ato, perdão, e filiou na individualidade, para depois, né, fundar a loja. Não há contra-argumento, não há contextualização, porque a partir do momento que você funda uma loja sob os auspícios de outra instituição, você perde todo o histórico daquela loja que estava sobre aqueles auspícios, né? Você pode esquecer as atas, pode esquecer a data de fundação, vocês não são mais uma loja, digamos assim, com aquele histórico. Vocês passam agora a escrever uma nova história, a partir daquela datação que foi fundada naquela jurisdição. Ou seja, a partir do momento que foi entregue aquela carta constitutiva de fundação da loja, etc., todo direitinho, então se começa um novo histórico, uma nova história. Jair, mas o título distintivo continua o mesmo, né? Luiz Crescêncio Pereira. Bem, foi aceitável o título Luiz Crescêncio Pereira porque na jurisdição dessa petição que vocês fizeram na grande loja do estado de Ceará, não havia uma outra loja com a mesma gramatura, porque é comum não se repetir o título distintivo. Então vocês continuaram com o título distintivo, mas o histórico do passado foi apagado. Vocês começam a fazer uma nova história junto àquela jurisdição. Estar com o mesmo título distintivo não quer dizer que vocês permanecem com aquela historicidade que estava no Grande Oriente Ceará. Bem, foi feito essa forma administrativa com esses determinados irmãos. Já em uma outra situação, que foi a loja Verdade e Justiça, né, loja essa que eu tenho até uma história com ela, que pertencia ao Grande Oriente do Brasil, Ceará. Essa loja não passou, esses irmãos não passaram por esse processo. O que ocorreu? Foi a loja, toda a sua totalidade, com seu corpo docente, para filiar-se à grande loja do estado de Ceará. Então, essa loja, né, a Verdade e Justiça, ela só muda o número, né, o número, mas continua com seu histórico, Ou seja, vai ter no seu histórico aquele momento que ela foi fundada lá pelo Grande Oriente do Brasil, Ceará, e aí houve uma transição, né, houve uma ata de transição, acredito eu, que o corpo de obreiros que pertencia à Verdade e Justiça, e os irmãos que lá eu conheço, pelo conhecimento maçônico que esses irmãos têm da parte administrativa e política, jamais ele ia permitir esse processo que ocorreu com esses irmãos da Crescêncio Pereira. Então essa loja, ela foi na sua totalidade, ou seja, foi a loja.
Então foi a loja. Então o histórico dessa loja, a Verdade e Justiça, continua. Ela simplesmente passa a ser jurisdicionada por uma outra instituição. Então existem casos e casos. Vai depender do corpo de obreiros e quem ali estiver à frente daquela loja, ou seja, os irmãos tenham esse conhecimento para que não caia nessa armadilha administrativa e institucional. Ok? Então isso é muito comum, Vai depender do conhecimento político, administrativo dos irmãos. Se os irmãos não baterem o martelo, digamos assim, não se determinarem a querer a continuidade, né, de viver a sua história, o Sereníssimo vai fazer o que fizeram com a Crescência Pereira e o que está acontecendo aí com você, meu irmão, né? Com você. Então aí o que ocorreu com você aí ocorre comumente da parte dos Sereníssimos. Eles usam dessa manobra para aumentar a arrecadação financeira para a instituição, ok? E uma outra coisa que ele deixou lá, né, que eu vou aqui compartilhar com vocês, foi que ele foi o único irmão que bateu de frente com a maioria, não aceitando essa transição com essas formalidades de que ia haver a regularização individual. Ele queria que a regularização e a filiação fosse a loja. Então ele bateu de frente, né, com os mais velhos, com os irmãos ali, e aí entrou em conflito com os irmãos, né, entrou em conflito, e a maioria simplesmente chegou para ele: mas tu cala a tua boca, tu fica na tua, se você não quiser é um direito seu, e só que a maioria votou e nós vamos, se você não quiser ir, o problema é seu, você fica aqui na instituição, vá para outra loja do Grande Oriente Brasil, né, do Grande Oriente Brasil, mas nós vamos, né, a maioria venceu, e aí o irmão preferiu ficar no Grande Oriente, né, do Brasil, em outra loja. Ele pediu o kit placê, né, e está procurando uma nova loja para ficar. Você fez a coisa certa. Parabéns para você, meu irmão. Você não foi a maioria. Infelizmente, os maçons denominacionais, institucionais, eles geralmente procuram ser a maioria, né? Eles acham que a maioria sempre está certa. Mas você comprou uma briga perdida, né? Você já sabia que ia perder, porque essa democracia falaciosa institucionais, tanto de loja, né? Quem vence é quem tem, digamos assim, quem tem o cacau e que vai ali manter a loja e etc, né? Entendeu, meus irmãos? Infelizmente é desse jeito. Então eu acho que eu não posso aqui falar, digamos, apontar o dedo se estão certo ou estão errado. Isso aí é a individualidade institucional. Cada instituição tem a sua forma de trabalhar, tem a sua forma administrativa, a sua forma política, entendeu? E cabe os irmãos ter conhecimento. Como eu falei para vocês na introdução, eu me detive a buscar, a conhecer essas questões administrativas e política da maçonaria. Foi aonde eu me decepcionei. Foi a minha grande decepção. A única coisa que eu me congratulo, que eu me felicito em maçonaria hoje, é o princípio iniciático, onde a maçonaria é universal, os irmãos são de fato reconhecidos por sinais, toques e palavras, fora de instituições. Pelo menos, né, está ainda acontecendo isso. Os maçons ainda se reconhecem. Mas se você deve ter experiência que muitos maçons fanáticos, muitos maçons denominacionais, depois que ocorre esse grandioso reconhecimento que é a fraternidade na horizontalidade maçônica, eles caem na ignorância institucionais, aonde ele vai perguntar qual é a tua potência, né? Qual é o teu sim, tu tá regular, tu tá com as tuas mensalidades em dia. É isso aí que é a caganeira das instituições, a qual vocês estão cansados de saber que eu combato. Então eu prefiro viver a maçonaria de forma orgânica, de forma que eu possa reconhecer os meus irmãos e assim ser reconhecido fora do sistema institucionais. E eu tenho vivido isso, eu tenho chegado
vários relatos para mim dessa vivência fraterna, que os irmãos se sentem mais felizes quando se reconhece fora das instituições do que dentro das instituições. É isso que eu tenho apresentado para você, que é possível uma fraternidade dentro dessa ideia, e que as denominações maçônicas, infelizmente, têm retirado essa vivência, né, e tem levado os maçons a uma vivência verticalizada institucionalmente. Hoje o que temos são maçons institucionalizados, maçons fanáticos, maçons religados, né, à instituição. E para esses, eu vou repetir, para esses não, os meus vídeos não servem. Os meus vídeos não servem. Serve para você, meu irmão. Está servindo para você. Você, de fato, está trilhando a maçonaria de forma fraterna, né? E continue essa vivência. Faça suas escolhas, viva a maçonaria, viva de forma orgânica, de fraternidade horizontal. E, de certa forma, se você é uma pessoa que gosta dessa vivência, dessa fraternidade, né, não siga a maioria, né? A maioria tem seus objetivos, suas ambições, tem as suas ansiedades, eles precisam, eles têm essa necessidade. É como uma pessoa religiosa. A pessoa religiosa, ela necessita estar todos os domingos dentro de um templo católico ou um templo evangélico, buscando um Deus antropomórfico. Essas pessoas aí a gente não pode, digamos assim, perder tempo em manter diálogo, porque ela já está focada, já está religada, já está ligada a esse sistema, e essas pessoas jamais vão se permitir viver uma liberdade, porque, como disse Renato, abre aspas, liberdade é uma coisa séria, fecha aspas. Vou ficando por aqui, te amo sem te conhecer.